Naum, capítulo 1, verso 7, o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Ora, a Bíblia é cheia de versículos dizendo que o Senhor é bom, que Deus é bondoso. Aliás, a bondade de Deus é um dos seus atributos. Deus é bom. Agora, o que é que significa ser bom? Deus é bom, todo mundo concorda. Mas o que é que significa ser bom? Aí é que está a grande questão. Deus é bom. Concorda ou não? E o que é bom? O que é ser bom? Vamos lá? Isso que eu fiz agora se chama pergunta. Aí vocês agora vão dar a resposta, entendeu? Eu sempre gosto de explicar, que a pessoa não entenda. Que fez... bom é ele fazer o que eu quero. Exatamente. Diz, Deus é bom quando Ele só faz o que eu quero. E quando Ele não faz o que eu quero, Ele continua sendo bom? Ele sabe o que é melhor. Porque Ele sabe o que é melhor. Agora, a gente diz, Deus é bom. Mas dizer que Deus é bom no momento de prosperidade, de saúde, de bonança, de abundância, é muito fácil. Agora eu quero ver, nós dissemos que Deus é bom na angústia, na doença, na tribulação, quando o nó está apertando, é ou não é? Quando a gente perde um filho, quando a gente perde um marido, não, tem marido que até acaba da graça a Deus. Enfim, então o exemplo foi muito bom, né? Tem alguns casos, na verdade, Osnaldo, perdeu o marido em vez de o cara, aí o cara vai dizer, Deus é bom. Como Deus é bom, aleluia. Então, mas o filho, né? Vamos voltar para o exemplo do filho. Quando a gente perde um filho, será que a gente poderia dizer Deus é bom quando se perde um filho? Quando a mãe da pessoa tem uma doença grave. Quando o filho perde o pai. Quando o filho perde um pai. Será que Deus é bom porque tirou o pai daquela criança ou daquele jovem? Um colega meu, o pai faleceu e ele chorava e não tinha consolo. Ele só dizia, não é justo, não é justo, não é justo, não é justo. Não é justo, muito bem. Essa é também a nossa reação principal. O choque, né, que ele sofreu e... Ou não é verdade? A gente pensa assim também ou não? Porque muitas vezes Deus parece ser injusto. Porque muitas vezes Deus parece não ser bom. Porque muitas vezes nós medimos essas questões no nosso nível. No nosso sentimento, na nossa visão, naquilo que a gente pensa. Exatamente. Deus é bom até que Ele não pise o meu calo. Não é? Deus é bom até que Ele só faça coisa boa para mim. Aí Deus é bom. Então nós vamos entender essa questão hoje, porque é uma questão também levantada pelos ateus, que combatem o cristianismo. Então vamos lá. A questão do mal e do sofrimento. A existência do mal e do sofrimento representa uma pedra de tropeço já tradicional para a fé cristã. Às vezes quase no mesmo grau para cristãos e não cristãos. A realidade universal do mal e do sofrimento levanta duas categorias de questionamento. A de cunho filosófico e intelectual, primeiras questões da mente, e a de fundo emocional, que é a questão do coração. A questão do mal e do sofrimento sempre está nisso. Atinge mente e atinge o coração. Dificilmente encontraremos alguém que tenha problemas puramente intelectuais com o cristianismo. As crises produzidas pelo mal e pelo sofrimento quase sempre diz respeito tanto à mente quanto ao coração. Se você perguntar a qualquer pessoa com relação a esse assunto, ele vai falar muitas vezes de tragédias, de problemas que podem ter acontecido com ele ou com outros. Dificilmente atinge só a mente, sempre vai atingir também o coração, as emoções. E quando atinge as emoções, aí muitas vezes a nossa razão não consegue entrar pela linha, né, correta que deveria entrar. Então, o sofrimento pode coexistir com a pessoa de Deus? A questão é, se Deus é bom, por que existe o sofrimento? Se Deus é bom, por que existe o mal? Quando presenciamos o sofrimento, quando nós mesmos sofremos, a tendência, tanto no caso de cristão quanto não cristãos, é que o coração e a mente se foquem na mesma pergunta. Por quê? Por que acontecem coisas tão terríveis, tão pavorosas assim? A partir disso, a inclinação natural do ser humano é pensar mais ou menos da seguinte forma. Preste bem atenção no raciocínio que parece ser bastante lógico. Pensa o seguinte. Se o Deus da Bíblia é amoroso, por que permite o mal
e o sofrimento. Segunda questão, se o Deus da Bíblia é poderoso, por que ele não impede o mal e o sofrimento? Pode entrar, certo? Fica à vontade. Olha, se o Deus da Bíblia, vou repetir, se o Deus da Bíblia é amoroso, Deus é amor ou não é? Como é que Deus é amor e permite o mal e o sofrimento? Segunda questão, se o Deus da Bíblia é poderoso, por que ele não impede o mal e o sofrimento? Você quer que Deus é todo poderoso ou não? Sim ou não? Sim. E por que ele não impede o sofrimento? Por que ele não impede o mal? Se ele é todo poderoso. Já foi de confronto com a resposta que ele deu na primeira. No entanto, o mal e o sofrimento estão por toda parte, então parece que, ora, se o mal e o sofrimento estão por toda parte, e isso ninguém pode negar. Estão ou não estão? Estão. Então parece que, primeiro, olha só o raciocínio. Parece que ou o Deus da Bíblia não existe, ou o Deus da Bíblia é amoroso, mas não é poderoso, ou o Deus da Bíblia é poderoso, mas não é amoroso. Entendeu a questão? Esse é o argumento filosófico dos ateus que eles usam com relação ao problema do mal. E não parece lógico, não é? Se Deus é amoroso, então, e o mal é uma coisa má, como o próprio nome diz, então se ele é amor, como é que ele pode coexistir com essa coisa tão ruim? Se ele é poderoso, tem todo o poder como nós cremos, então ele tem o poder de acabar com o mal, sim ou não? Deus tem o poder de acabar com o mal, não? De dizer, não, todo mundo agora, ninguém mais vai sofrer. Vai ser só bênção. Vai se cumprir aquele hino que as irmãs gostam muito de cantar. É só vitória, só vitória, só vitória. Entendeu? Mas por que a nossa vida não é só vitória, só vitória, só vitória? Se por que tem os espinhos, se Deus é tão poderoso, não podia tirar isso da gente? Aí vem a questão. Deus não existe. Por que Deus não existe? Porque ele, se ele é amoroso, não pode ser poderoso. Porque se ele fosse poderoso, acabar com o sofrimento. E se ele é poderoso, então ele não é bom. Porque se ele fosse bom, acabar com o sofrimento também. Mas como o sofrimento persiste, então é sinal de quê? De que Deus, ou Deus não existe, ou ele não é amoroso e nem é poderoso. Caiu a bomba agora na cabeça da gente. Escutaram a zoada? E agora, como entender essa questão? Não é interessante isso para a gente pensar? Então não vou esquentar muito a cabeça de vocês não, senão a hora vai-se embora e não termina a última aula. Então, veja bem, o autor começa a falar sobre um exemplo da Bíblia. Primeiro, ele vai falar sobre um homem que sofreu de verdade. Há um livro inteiro na Bíblia dedicado a responder à questão do mal e do sofrimento. Estamos falando do livro de Jó. Deus descreveu Jó como um homem íntegro e reto, que teme a Deus, que se desvia do mal. No entanto, uma série de catástrofes privou Jó de todas as suas posses, de simplesmente tudo. E depois ele ainda perde todos os seus filhos. Em seguida, é afligido da cabeça aos pés com uma doença terrível. O livro de Jó, falando sobre o personagem Jó, é alguém que, quando a gente lê o livro de Jó, a gente não consegue compreender como é que um homem daquele vai sofrer. Porque o que é que Jó fez para sofrer? O que é que ele fez para sofrer, irmão? Obedeceu a Deus. E sofreu o que ele sofreu. Foi ou não foi? Porque ele temia, caiu sobre ele. Caiu sobre ele, sobre Jó. Calamidades e mais calamidades. Foi afligido dos pés à cabeça. Perdeu tudo que tinha, bens, posses e filhos. Deus, ainda de castigo, deixou a mulher dele viva. Só para ficar encruando no pé dele. Foi ou não foi? Perturbar Jó. É o espinho. Não podia Deus ter levado também, não. Deixou a mulher para ficar, amaldiçoa esse Deus e morre, miserável. Você não está vendo o que está acontecendo com você? Aí o que acontece? Nós muitas vezes temos a perspectiva da mulher de Jó, com relação ao mal e o sofrimento, ou dos amigos de Jó. Qual é a primeira perspectiva? É a perspectiva de que se alguém está sofrendo, é retribuição por algo mal
que ele fez. Quantos nós pensamos assim? Ou quanto nós passamos um momento de sofrimento, de dor e perda, e a gente fica se perguntando, o que foi que eu fiz? Já se perguntou assim ou não? O que foi que eu fiz para merecer isso? Por que Deus está me castigando? E a gente associa o mal e o sofrimento a um castigo de Deus. E é um erro a gente, né, fazer essas afirmativas, ou essas inquirições. Murmurar, exatamente, é murmurar. Porque nós não entendemos. Aí, veja bem, nós entendemos Jó porque nós conhecemos os bastidores da história de Jó. Mas é interessante que Jó não tinha lido Jó. Jó não conhecia os bastidores de Jó. Jó só foi calamidade, né, cacete em cima de Jó, sofrimento e dor. Para nós é fácil a gente olhar Jó, né, e louvar a Deus, porque a gente sabe o que aconteceu nos bastidores. Mas Jó não. E, no entanto, esse homem serve de exemplo para nós, porque esse homem, apesar de tudo que passou, a Bíblia diz que ele, pelo que ele viveu, ele nunca murmurou, nem achou-se dolo, né, na sua boca. Agora, por quê? Vamos para frente. A esposa de Jó, então, oferece o seu conselho, amaldiçoa a Deus e morre. Legal, hein? Mas Jó se recusou a literalmente acabar como um monte de cinzas. Tudo isso, somos informados, está nas mãos de Satanás. Nesse ínterim, Deus está plenamente consciente e permite todas as coisas. Nos primeiros 37 capítulos, presta atenção nisso que é interessante. Nos primeiros 37 capítulos, Jó pergunta por quê? Em dezenas de maneiras diferentes. Mas em todo o livro de Jó, Deus nunca lhe dá uma resposta. Não é interessante isso? Por que, Deus? Por quê? Por quê? E não é a pergunta que nós fazemos também ou não? É ou não é? Na dor e no sofrimento, por quê? Por que eu mereci isso? Ou por que eu estou passando por isso? Ou por que, né, aconteceu isso na minha família? Ainda tem muitos que ainda dizem assim que não aceitam. Eu não aceito. Eu me revolto. Eu determino a vitória. Meu amigo e minha amiga. Já pensou? Se fosse assim, já tinha determinado há muito tempo, né? Eu determino minha vitória. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Vou comprar o meu sal grosso para tirar esse mal olhar da minha vida. Que misericórdia. Vou colocar nos cantos lá de casa para não vir ninguém. Vou jogar água benta nas paredes. Água benta não, água benta é dos católicos, né? Água ungida. Óleo ungido nas paredes para nenhum mal entrar aqui na minha casa. A rosa. Então presta atenção que isso é interessante. Porque qual é a ideia da religião ou dessas igrejas que pregam essas coisas? A ideia é que nós não podemos sofrer. Que se há um sofrimento, é sinal de duas coisas. Ou você está em pecado, isso está vindo para você como, né, castigo, como retribuição do mal. Ou você, de fato, não tem fé para determinar a sua vitória. Não é verdade, meu amigo e minha amiga? Então, veja bem, Jó tinha alguns amigos que, no afã de defender Deus, tentaram dar-lhe algumas respostas. Quem já leu o livro de Jó sabe muito bem disso, né? No final do livro, Deus fica realmente zangado com os amigos de Jó. No fundo, o que Deus diz a Jó é o seguinte: é melhor você orar por seus amigos. Eles realmente me irritaram e ao tentarem lhe apresentar razões para tudo isso. Mas, num processo, tudo que fizeram foi banalizar a sua dor. Entendeu a questão? Como se Deus estivesse dizendo: esse camarada não sabe nada. Ao invés de lhe ajudar, Jó, eles estão te prejudicando. Que está colocando a sua visão para o chão, para o problema, para a luta que você está passando, para a dificuldade, ao invés de colocar os seus olhos para cima. É interessante que Deus não responde a Jó, mas o que é que Deus faz em todo o livro de Jó? Quem sabe? Preserva ali a vida ou serve um fato, né? Mas o que mais?
Quando a gente lê o livro de Jó, você vê Deus falando de quê, por exemplo? Né? Quando Deus vai, né, não vou dizer responder Jó, porque ele não responde a Jó, no sentido de, né, de dar uma resposta para o sofrimento, para a dor. Mas Deus começa a colocar os olhos de Jó nele, em Deus. Ele diz: Jó, me diga uma coisa, quem é que fez o universo? Onde é que tu estavas quando eu, né, criei as estações, o caminho dos raios? Onde é que tu estava quando eu coloquei o mundo sobre o nada? Jó, onde é que tu estava? O que é que Deus está dizendo, mostrando a Jó? Jó, você está vendo só o aqui e o agora. Amplie a sua visão, porque eu sou muito maior do que esse sofrimento que você está passando. Mostra dinossauros, ali em Jó 40, 41, que era a beleza da criação de Deus, animais extraordinários, o Leviatã e o Berremote, aqueles animais gigantescos. Jó, está vendo, Jó? Eu cuido desses animais. Será que eu não tenho poder para cuidar de ti também? Olha o tamanho deles e olha o teu tamanho, Jó. Então vamos mudar a perspectiva. Cadê onde eu parei? Sim. Tenha muito cuidado quando você fala com alguém que esteja sofrendo de fato. As pessoas que estão experimentando dor e perda profunda, muitas vezes estão indignadas com Deus. Não seja como os amigos de Jó. Não tente defender Deus tentando responder os porquês. E geralmente é o que a pessoa faz. Os crentes chegam na casa do cara está doente, ou no hospital, né, vai defender Deus. O que foi que tu fizesse? Para tu estar assim, né? Para tu estar assim em cima da cama. Meu amigo, vai-te embora. Tem gente que vai visitar, né, doentes. Aí quando sai, o doente está graças a Deus. Eu não é? Rapaz, aquele crente miserável estava até alegre, o crente me botou para baixo. Demetrio Pebas, ele disse que os pessoal, as irmãs iam visitar ele, né? Aí quando ele saía, ele ficava com carro, ele xingava, viu? Eles são porque eu passo que já ia fazer a extremoção dele lá. O pessoal chegava a fazer a extremoção dele. Aí quando saía, ele fazia assim, que ele ficava bravo, xingava. Mas tem muitos assim, viu? Meu Deus do céu. Essa abordagem provavelmente sairá pela culatra. Lembre-se de que é o coração que dói. E quando a dor é grande, a razão só consegue falar a mente, mas não consegue nem mesmo chegar ao coração. Então, tenha muito cuidado com o que você diz. Não é? Geralmente quando nós vamos para um culto fúnebre, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre essa questão logicamente, do sofrimento, da dor, da perda. E tem uma frase que eu gosto de dizer que, por mais que a gente diga palavras, só Deus é quem pode confortar nesse momento de dificuldade. Ou não é verdade? Porque a palavra está falando para a mente, mas o coração, só Deus é quem pode consolar no momento da dor e da perda. É assim. Então vamos lá, vamos para as tradicionais teorias sobre o sofrimento. Diante dessa perspectiva, dessa luta, dessa problemática, surgiram algumas teorias, com relação ao sofrimento. A primeira é a clássica. A primeira teoria é o que a gente sempre costuma dizer, que é a teoria da punição. Teoria da punição. Deus criou o mundo sem dor e sem sofrimento, mas Adão se rebelou contra Deus e, consequentemente, toda a raça humana ficou sob a maldição de Deus. Há dor e sofrimento no mundo porque estamos sendo punidos por termos rebelado contra Deus. No âmbito individual, a punição é agravada em consequência de nossa própria marca de rebelião. Trocada em miúdos, essa é a teoria da punição. Em outras palavras, o que é a teoria da punição? A gente sofre porque a gente é o salário do pecado. Porque pecamos, Sofrendo. Logicamente que há sofrimento quando nós erramos. Sim ou não? Consequências. Com certeza há. Mas todo sofrimento é assim? O problema dessa teoria está na distribuição do sofrimento. Exatamente. Ou seja, todos somos rebeldes, não é mesmo? Mas alguns de nós já passaram por muito mais sofrimento do que outros. E isso não parece justo. Especialmente quando uma pessoa relativamente boa sofre ou uma pessoa relativamente má fica tranquilamente impune. Em casos como esse, a teoria da punição não consegue fornecer resposta satisfatória. Entendeu a questão?
Se a teoria da punição fosse de fato verdade, claro que há uma verdade nela, né? Ninguém vai fazer o mal e não receber, né, a punição, a consequência por causa disso. Mas seria injusto se fosse por retribuição. Por quê? Porque a gente vê, por exemplo, muito bandido, safado, é ou não é? Assassino, estuprador, estão aí. E muita gente de bem, trabalhador, honesto e tal, sofrendo. Consequência, é ou não é? Então, que punição é essa? Se fosse para ser justo, todo mundo tinha que sofrer da mesma maneira. Ou aquele que fizesse mais, sofreria mais do que aquele que faz menos. Mas nunca é assim. Estão entendendo? Nunca é assim. No Brasil, deixa para lá. Pois não. Essa teoria de Jó, de Deus acusadores, veio o próprio Satanás lá, e houve essa corrente toda aí, acontecimento. E finalmente, com a permissão de Deus, o mal veio, não é? Deus só permitiu, não é? Isso aconteceu. Não foi pecado de Deus, que ele era justo, não é? Mas ele passou para tudo ali. Aí, o mal, aí nesse ensinamento aí. Por que se instalou? É isso que você quer saber? Porque aconteceu mal para quem é bom. Como Jó, no caso de Jó. Vamos para a segunda teoria. A gente vai explicar dentro do assunto. Vamos lá. A segunda teoria é a teoria do livre-arbítrio. Teoria do livre-arbítrio. Que teoria é essa? Essa teoria afirma que para o amor existir, você precisa ter liberdade. Se eu não for livre para escolher odiar e fazer o mal, minhas escolhas, no sentido de amar e fazer o bem, não significam nada. Eu seria um robô, e os robôs não podem amar. Então é preciso permitir o mal, a dor e o sofrimento existam para que o amor e a bondade sejam legítimos. É assim que um Deus, ao mesmo tempo amoroso e poderoso, pode permitir que a maldade existe no mundo que ele criou. Aqui está um exemplo de como o livre-arbítrio é potencial para a dor e o potencial para a dor estão relacionados. O que quer dizer essa teoria afinal? Quem entender alguma coisa? Você colhe o que planta? Hã? Você colhe o que planta? Você escolhe o que planta. Sim. Você colhe o que planta, mas o que a teoria do livre-arbítrio está dizendo? Que não é Deus quem pune. É apenas, de fato, consequência das nossas escolhas livres. Se eu sou livre para escolher o mal, é preciso que isso aconteça para que eu escolha o bem também. Ora, se há o bem, então tem que haver o mal. É o dualismo, né, que muita gente prega sobre isso. É a lua e o sol, a escuridão e a luz, enfim, é o dia e a noite, é o dualismo. Se existe o bem, tem também que existir o mal. Mas a pergunta é, o que foi o livre-arbítrio de Jó? Qual foi o livre-arbítrio que fez Jó escolher o mal? Teve? Não. Deus simplesmente permitiu que Satanás fizesse o que fizesse na vida de Jó. Foi escolha de Jó? Foi, irmãos? Você vai escolher agora, eu vou escolher fazer o mal, né, para receber o bem. Nem muito bem ele fez algo de ruim que viesse acontecer o mal para ele. Exatamente. A questão é, Deus, de fato, ao contrário do que diz a teoria do livre-arbítrio, Deus é quem invade o livre-arbítrio de Jó. Nesse sentido, estão entendendo? Jó está lá, quieto na vida dele, né, fazendo ali as coisas. O próprio Deus disse que ele era bom, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Aí Deus olha assim e disse, tu tá bonzinho demais, vou mandar uns probleminha para tu. Eu vou acabar com essa tua liberdade, tá muito livre. Vou dar uns probleminha para você resolver aí. A teoria do livre-arbítrio, ela cai por terra da seguinte forma. Por exemplo, ensinei cada um dos meus 3 filhos o mesmo modo a andar de bicicleta. É a ilustração que o autor dá. Cada um deles, eu tirava as rodinhas e mandava que a criança vestisse um moletom bem grosso. Saímos para a rua e eu pedia que subisse na bicicleta. Eu agarrava a parte de trás do moletom e dizia, começa a pedalar. E segurava firme, correndo ao lado da criança, corrigindo-a de vez
cada vez que perdeu o equilíbrio. Enquanto eu segurava, meus filhos não sentiam nenhuma dor e se divertiam muito. No entanto, isso aqui é para entender a questão do livre-arbítrio. Cada um dos meus filhos, em algum momento, se virava para mim e dizia a mesma coisa. Pode largar, pode largar, pode largar. É o grito do coração humano, liberdade. Deixe comigo. Quero exercer o meu livre-arbítrio. Quero fazer o que eu quero. Quero ir pelo caminho, né, que minha mente e meu coração mandar. É ou não é? E quando eu largava o moletom, eu sabia que mais cedo ou mais tarde, aquela criança experimentaria a dor. É verdade ou não é? Deixava correr, daqui a pouco. Aí o que é a questão aqui? Eu gostei bastante dessa ilustração que ele usa. A pergunta vem agora. A culpa era minha? Sim, não. Meus filhos precisavam de liberdade e a queriam, mas com a liberdade vinha também um potencial real da dor. Ou seja, eu tenho liberdade, mas essa minha liberdade pode me fazer sofrer. A culpa é de Deus? Não. Aqui está o problema com a teoria do livre-arbítrio. Se Deus é tanto amoroso quanto poderoso, o livre-arbítrio deve ser algo importante, mas não deve ser a coisa mais importante. Por exemplo, se eu visse meu filho mais novo pedalando no meio do trânsito, não sentaria e pensaria, isso não vai dar certo, mas não quero violar o livre-arbítrio dele. De maneira nenhuma. Você faria isso? Se fosse seu filho, está no meio do trânsito aqui em Guarabira, de bicicleta, você deixaria ele livre, o seu livre-arbítrio? Aí é que está a questão. De maneira nenhuma, eu correria, o arrancaria da bicicleta e quando ele percebesse o que poderia ter acontecido, me agradeceria por violar o seu livre-arbítrio. Mas não consegui dizer isso a Deus quando meu irmãozinho morreu. O que eu disse foi, Deus, por que não violasse o livre-arbítrio de John, permitindo que vivesse? Entendeu? Porque Deus não viola esse livre-arbítrio, entre aspas, dos seres humanos e impede que eles venham a sofrer. Aqui está outro problema com a teoria do livre-arbítrio, a distribuição. Assim como no caso da teoria da punição, ela não explica por que algumas pessoas passam por muito mais sofrimento do que outras. É ou não é? Não explica isso. Como é que pessoas boas passam mais sofrimento do que pessoas ruins? Foi o livre-arbítrio deles? De forma alguma. Porque eles escolhiam o quê? Coisas boas. Estão entendendo a questão? Se o meu livre-arbítrio faz com que eu escolha coisas boas, era para vir para mim o quê? Somente? E é assim que acontece? Claro que não. É o caso de Jó. Jó sempre escolhia coisas boas, no entanto, o que é que veio para Jó? Coisas ruins. Entendeu? Deu para entender ou não? Está claro? Tanto a teoria da punição, que na teoria da punição, aquele que faz o mal também não recebe, não é retribuído também com o mal também ou não? Mas não acontece? Ou seja, a questão das consequências, o que o homem planta, ele colhe, né? A questão de o que faz aqui paga aqui, embora as proporções sejam diferentes. Nem sempre que faz aqui paga aqui. É ou não é? Nem sempre aquele que faz muita coisa ruim recebe muita coisa ruim, mas recebe alguma coisa ruim. Da mesma forma que na teoria da retribuição, as pessoas recebem isso, mas na distribuição não há como a gente acreditar nessa teoria, porque, como a gente falou, pessoas boas recebem muito mais coisas ruins às vezes do que pessoas mais recebem coisas boas. Enfim, da mesma forma o livre-arbítrio, da teoria do livre-arbítrio. Ora, eu faço alguma coisa buscando o bem, como Jó, não é? Aí Deus me mandou o mal. Sim ou não? Lembre, estou falando aqui do exemplo de Jó. Deus me mandou o mal. Como se Deus me mandou o mal se eu exerci meu livre-arbítrio de fazer o bem? Então Deus viola também o livre-arbítrio, entre aspas, fazendo o que Ele quiser. A questão é essa. É que a gente às vezes costuma dizer, Deus permitiu. Mas de fato, nós cremos que o que acontece nessa vida não é permissão de Deus, é decreto de Deus. Deus decreta as coisas. Ele não vai permitindo como se ele tivesse assim, e agora? O que é que eu faço? Fulano vai fazer isso, sim, e agora? Vou levar para o outro caminho.
Ah, eu quero, então não vou deixar para que ele vá quebrar a cara, né, e depois ele receba a punição, como ele diz aqui, vou deixar ele andar de bicicleta na sua vida sozinho. Tem pessoas que fazem isso, mas até nisso Deus mantém o seu controle. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a vida de Paulo. Quando a gente estuda a vida de Paulo, é algo bem interessante, presta atenção. A Bíblia diz que Paulo, ele estava combatendo, ele estava lutando contra a igreja, sim ou não? Sim. É assim ou não é? Querendo destruir a igreja e tudo mais, ele estava exercendo, entre aspas, o seu livre-arbítrio. Quero fazer o que eu quero. Minha vontade é matar esse filho, vou matar. No entanto, se fosse pela teoria do livre-arbítrio, o que é que Paulo merecia? A morte. Dá-lhe Deus. E muitas vezes tem crente orando assim, com pessoas que às vezes perseguem a igreja. Mata Jesus, esse perseguidor. Ou isso não acontece? Hã? Ou estou exagerando? Senhor, né? Cadê a tua justiça, Deus? É o mais chocante ali em fazendo por zelo para com Deus. Zelo para com Deus. Cego. É incrível. É como muita gente que é hoje em dia, né? Pensando que estão servindo a Deus. E não estão. Aí, no entanto, o que é que acontece com Paulo? Deus intervém na vida de Paulo e transforma Paulo de um perseguidor para ser perseguido. Deus viola totalmente a questão dele. Aí a pergunta é, né, como foi dito, será que Deus permitiu que Paulo perseguisse a igreja? Ou será que já não estava decretado pelo sábio conselho de Deus que isso ia acontecer? Entendeu? Por exemplo, é a questão a gente estudou isso no domingo de manhã, é a questão de Judas. Será que Deus permitiu que Judas fosse o instrumento usado pelo diabo para atrair Jesus? Ou será que já estava decretado que iria acontecer? E no final da conta, a Bíblia diz que cada um é responsável pelo que faz. E Judas foi responsável por ter traído Jesus. Embora isso já estivesse pré-estabelecido, conforme diz o livro de Atos. Ele era um filho da perdição. É o que Jesus diz, ou não era? Filho do diabo. E, no entanto, se ele tivesse livre-arbítrio, ele poderia ter escolhido... Jesus fala assim, não foi eu que escolhi os 12, mas um deles é o traidor. é o diabo. Já sabia. Então, foi permissão de Deus ou Deus já havia decretado isso? Ele escolheu sabendo que... Então, a gente se atrapalha muito com essas coisas de é permissão de Deus, não é? Ok? Diga aí. Ô pastor, Não, então. Pastor, então quer dizer que Deus não interfere assim nas nossas escolhas? Um exemplo. Se eu vou fazer algo que aos meus olhos eu acho que é assim, eu acho que é certo, mas às vezes pode não ser. Não é isso? Então quer dizer, eu escolhi fazer aquilo. Escolheu. Agora Deus não interfere, mesmo sabendo que eu escolhi assim. No sentimento, vamos dizer assim, né? Aí Deus não interfere, mesmo eu fazendo isso, Deus não interfere. Deus interfere sim e não. Se a gente for usar essa... Há momentos que ele interfere, mas não, há momentos que ele deixa. É a questão do pecador. Quando ele vai falar, ele diz que Deus entregou, lá em Romanos, Paulo vai falar sobre isso, Deus entregou as suas paixões e concupiscência. Essa palavra entregar significa Deus deixou que eles prosseguissem o seu curso do seu coração. No entanto, para algumas pessoas, ele intervém, como Paulo. Entendeu? Paulo queria fazer o que ele queria fazer. Aí Deus disse, não, você não vai fazer não, você vai fazer agora a minha vontade. Mas quantos Paulos Deus deixou aí para fazer o que eles quisessem? eu quero a filha da petição. Paulo era um instrumento que Deus já sabia. Seguidores aí, né? Então, aí, Agora, quando eu vou saber isso, é que é difícil saber. Ô pastor, A gente conhece a mente de Deus, né? é Deus que escolhe o homem, não o homem escolhe a Deus. Deus que escolhe o homem. Resumindo, Deus já decretou tudo que já aconteceu e que vai acontecer. Por isso que tem barro. Por isso que nada pode pegar Deus de surpresa. Por isso que tem barro para a honra e outros para a desonra. Vaso de honra e vaso para desonra, exatamente. esse é o atributo da onisciência, né? Veja assim, Porque lá no mundo já está julgado, isso é mesmo dentro da própria igreja. Né? essa questão... O problema é que nós não somos Deus. Entendeu?
É a questão do livro de Jó, presta atenção. Nós entendemos Jó por quê? Porque nós lemos Jó. Agora se coloca na posição de Jó naquele momento. Quem é que quer se colocar aqui? Ninguém. O que é que a gente ia pensar se fosse Jó? Entendeu a questão? Nós, por isso que eu disse, Jó muitas vezes tinha dúvida e tudo mais, porque Jó não tinha lido Jó. E nós lemos Jó. Nós não sabemos os bastidores da mente de Deus, as coisas que estão acontecendo. Tem coisas que a gente acha que é ruim, sim ou não? É ou não é? E às vezes Deus redunda para a sua glória. E a gente não sabe o que passa na mente de Deus. É o que Paulo vai dizer em Romanos. Né? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele para depois ser retribuído? Em outras palavras, quem foi que ensinou a Deus a fazer o que ele faz? O próprio Paulo, quando ele vai trazer exposição tremenda sobre predestinação, escolha, salvação, ele termina com esse hino maravilhoso, entendeu? Aí ele vai terminar dizendo o quê? Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A questão assim, Deus é bom. Se Deus é bom, ele por ser bom, ele é justo. E por ser Deus justo, como é que ele nos perdoa sendo nós injustos? Quer dizer, ninguém pensa dessa forma. Ninguém pensa dessa forma, exatamente. Mas a bondade, a misericórdia dele se estende e tal, quer dizer... Mas não quer dessa forma. A questão se fosse pela retribuição e pelo livre-arbítrio, onde é que nós estaríamos? Vamos lá. A terceira teoria é a teoria da lei natural. É a teoria da lei natural que tenta explicar a questão da dor e do sofrimento. Então veja bem. A terceira teoria diz que as leis foram criadas para reger todas as coisas no universo. Essas leis são necessárias para que o universo funcione corretamente. De acordo com essa teoria da lei natural, alguns tipos de ação sempre têm as mesmas consequências. Então, se você conhece as leis, pode prever a repercussão de quebrá-las. Quando eu era criança, machucava-me todo o tempo. Na grande maioria dos casos, minha dor era causada por uma lei natural. Eu caía de árvores. Eu batia os joelhos sólidos, em objetos sólidos. Tenho mais de 60 pontos apenas no pescoço para cima. Tá! E não mais que 5 de cada vez. Cada vez massa mais velocidade é igual ao impacto. As leis da física não circunvam a ninguém, nem ao menino. Em outras palavras, o que é que diz a teoria da lei natural? Que o nosso universo é formado por leis físicas. Que se você romper essas leis, o que é que vai acontecer? Vai sofrer. Vai quebrar uma perna, vai se machucar, vai ter dor, enfim, é a consequência natural das leis aqui do universo. No entanto, as leis morais estão também entrelaçadas no universo, no tecido do universo. Um adolescente entrou em meu escritório certa vez, ela se envolvera sexualmente com alguém e engravidara. Olhou para mim com os olhos vermelhos e tanto chorar e perguntou com toda sinceridade: como Deus pôde fazer isso comigo? Ou não acontece isso também? Vê o cara faz um negócio, como é que Deus fez isso comigo? Foi Deus não, miserável, foi tu. Entendeu? Ela havia violado a lei moral e aquela era uma consequência previsível. Fazemos escolhas erradas e nos machucamos quando violamos a lei natural. É evidente? É verdade ou não é? Mas nem todo o nosso sofrimento é resultado de nossas escolhas. Aí é que acaba com a questão da teoria da lei natural, para explicar todo tipo de sofrimento. Quando a gente percebeu aqui, cada lei pode explicar parte do sofrimento, dos acontecimentos. Mas nenhuma lei ou nenhuma teoria explica todos os sofrimentos. Como é que eu posso explicar todos os tipos de sofrimento? Até porque alguém pode fazer alguma coisa e interferir na minha vida. Então, o que foi que eu fiz para ganhar esse negócio? Vamos lá. Mas nem todo o nosso sofrimento é resultado de nossas escolhas. No mês passado, realizei o funeral de uma amiga que morreu de câncer de pulmão. Embora ela nunca tenha fumado um único cigarro em toda a vida. Pode acontecer isso ou não pode? Claro. Todos conhecemos histórias assim. Portanto, a teoria da lei natural não consegue fornecer explicações satisfatórias para todo tipo de sofrimento. É evidente. Tem coisas que acontecem conosco, né, que não tem nada a ver de ser consequência ou violação do nosso livre-arbítrio, porque a gente quebrou uma lei natural. É ou não é? Coisas acontecem que a gente fica... Por que aconteceu isso? Como é que alguém morre, tem câncer de pulmão, se o cara nunca fumou?
Entendeu? Era para o cara viver a vida toda bem. Então vamos lá. Quais são as respostas para a questão da dor e do sofrimento? Isso aí, todo esse material já está disponibilizado para vocês no e-mail da turma. Tá? Botei hoje. Veja se não está aí no e-mail da turma já. Tá não? Baixou não? Está conferida não? Só que eu não botei hoje? Eu estou lembrando agora mas tem um nome, último aula de apologética? Então eu mandei um e-mail. Mas não está no anexo não? Eu esqueci de botar o anexo. Mas amanhã no máximo eu boto. Se eu esqueci amanhã, eu acho que eu digitei, mandei e esqueci de anexar. É verdade. Assim mesmo acontece. Faz parte. Então vamos lá. Respostas para a mente, para o intelecto. Se as teorias da punição, do livre-arbítrio, da lei natural não pode oferecer uma explicação abrangente e racional para a existência do mal e do sofrimento, o que poderia? Deixe-me resumir aqui a lógica subjacente à boa parte, provavelmente a maior parte, da incredulidade relacionada com a mente. Não vejo a única boa razão para o que aconteceu e, como não consigo ver uma razão, não existe uma razão. Esse tipo de arrogância pode nos cegar, impedir-nos de enxergar a verdade. Deixe-me usar aqui uma ilustração para explicar o que quer dizer. Então preste atenção na ilustração. Quando meu filho tinha 2 anos, ele caiu e cortou a pálpebra, precisando levar pontos. O moleque começou bem essa questão de levar pontos, né? O que também me deixou um pouco preocupado no começo. Mas ele está crescido agora e acabou superando isso. Eu é que acabei ganhando dele no número de pontos. Levei-o para a sala de emergência e eles o colocaram em algo que a enfermeira chamou de bolsa canguru, como aquelas para carregar bebês. Mas era, na verdade, uma camisa de força amarrada nos braços e nas pernas para ele não conseguir se mover. Segurei-lhe a cabeça porque não entendia o que se passava e eu estava tentando acalmá-lo. Fiquei dizendo: Jeremy, vai ficar tudo bem, filho, tudo bem, tudo bem. Mas quando a agulha do médico entrou na ferida aberta e a perfurou, Jeremy olhou para mim, os olhos me acusando do pior tipo de traição. Ele gritou a plenos pulmões: não está bem. É ou não é? Ele não podia conceber nenhuma boa razão para eu permitir que se sujeitasse à dor insuportável que experimentava naquele momento. Então, muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes Deus é o nosso Pai e diz para a gente: não se preocupe, tudo está bem. Mas acontece certas coisas que a gente diz o quê? Diz como o Jeremy, né? Tem nada bem. A dor não está boa não, né? Nada disso está bem. Enfim, amados. É fácil cantar. É fácil cantar. Está bem. Então, considere o escopo e a escala. Que é isso? Minha primeira resposta para a mente é simplesmente essa. Se existe um Deus grande o suficiente para você ficar indignado com Ele por permitir o mal, a dor e o sofrimento, então esse Deus é também grande o suficiente para ter motivos que você e eu nem podemos começar a entender. Diga amém? Às horas a gente diz amém, aleluia, glória a Deus, é verdade. Vamos voltar quando meu irmão caçula morreu e eu exigi uma resposta ao meu porquê. Irmão caçula? Peraí. Irmã caçula não, é outra. Caçula está famosa aqui. Ó. O que aconteceria se Deus tivesse descido e dito: Joey, você queria saber a resposta, então decidi escrevê-la. Aqui está, mas precisa avisar que é um pouco complicada. Eu uso muita matemática avançada. Há várias dimensões que você não sabe que existem. E há pessoas que eu vou mencionar que ainda nem sequer nasceram. Mas você exigiu que eu respondesse ao seu questionamento. Então aqui vai. O que eu faria com a resposta de Deus? Eu pegaria a resposta, examinaria e por fim jogaria as mãos para o alto dizendo: ainda estou sem meu irmão, ainda sofro. E o fato de Deus responder o meu questionamento ainda não resolveu em nada o meu problema. Sim ou não? Se Deus houvesse respondido a Jó, teria acabado o sofrimento de Jó?
Não, estava sofrendo do mesmo jeito. Talvez foi por isso que Deus nunca respondeu aos questionamentos de Jó, ou aos meus, ou aos seus. Falando por meio do profeta Isaías, Deus expressa essa verdade da seguinte maneira: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essas palavras têm por objetivo eliminar nossa arrogância e nos estender braços grandes e amorosos, onde podemos confiantemente descansar nossa mente. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Que muitas vezes procurar resposta não vai cessar a nossa dor e o nosso sofrimento. O sofrimento vai continuar. Quando a gente se lembra, por exemplo, do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne terrível, e Paulo disse que esse espinho o assolava, o maltratava todos os dias. Ele ora a Deus para que Deus retire o espinho da carne da vida dele. Senhor, não aguento mais, retira. E se a gente for olhar pelos olhos humanos, se tinha um apóstolo que fez o que fez pela igreja e merecia não ter um espinho na carne, era o apóstolo Paulo, sim ou não? O cara merecia, mas muitas vezes merece e Deus dá coisa ruim, entendeu? Mas qual é a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, aquilo que Paulo achava que era ruim, que era uma coisa má, no final das contas foi o quê? Foi bom para ele. Só por curiosidade, esse espinho, muitos dizem que é da visão. Muita gente, há uma especulação muito grande com relação ao espinho. Um diz que foi a visão, que ele fala lá em Gálatas com relação ao problema que ele tinha na visão e tal. Se possível fosse, vocês me dariam os vossos olhos para me dar, e tal. Alguns acham que foi a questão da luz que apareceu quando lá na estrada de Damasco. Alguns acham que era alguns irmãos lá na igreja de Coríntio que ficava, entendeu? Pegando um pé de Paulo, porque tem crente assim nas igrejas, entendeu? Enchendo um saco de Paulo, estava perseguindo Paulo, dizendo coisas ruins de Paulo, que diziam isso de Paulo, que era desprezável, que a pregação dele não prestava, que ele era um sujeito, que a gente poderia não dar nada por ele, que ele não era tão eloquente como Apolo. Tudo isso dizia do apóstolo Paulo ali em Corinto. Uma das teorias também diz que o espinho na carne de Paulo era a sogra dele, mas sempre tem nenhuma base para dizer isso. Não, Paulo não foi solteiro. Paulo talvez ou era viúvo, ou a esposa dele o deixou quando ele se converte. Está sem ninguém, mas não quer dizer que ele era solteiro, não havia nunca casado, porque Paulo dá instruções a casados, e uma das teorias que mais afirma a questão de Paulo ser casado, porque Paulo era um fariseu, e só podia ser fariseu alguém que fosse casado, entendeu? Mas nesse momento ele estava só, ou a mulher tinha morrido, ou deixou ele. Ele podia ter uma sogra, exatamente. Nada impede a teoria da sogra. Tem sogra que é um espinho na carne mesmo, Mas não tem nada a ver não, não tem nada, nenhuma base bíblica para a gente provar isso não, ok? Pode ser tudo isso misturado. Mas é interessante, eu gostei do que um escritor disse. Diz assim, graças a Deus que Paulo não revela o espinho na carne dele, para que cada um se veja na situação que Paulo viveu. Em outras palavras, para que cada um saiba qual é o seu espinho na carne. Entendeu? Porque se Paulo tivesse espinho na carne, é isso aqui, aí você diria o quê? Eu não tenho isso? Não tem espinho na carne. Mas cada um sabe o espinho que lhe fura. Sim ou não? Então vamos embora. Vamos embora agora não, vamos terminar a aula. Vamos embora terminar a aula. Considera a nossa resposta diante do mal. Presta atenção. E as pessoas não acreditam em Deus por causa de toda a dor e sofrimento do mundo. Eles veem novos relatórios de violência e injustiça e balançam a cabeça dizendo, viu isso? Isso é absolutamente horrível. Só pode haver uma resposta, não existe Deus nenhum.
Mas essa resposta não resolve a questão do mal e do sofrimento. Deixe-me explicar. Por exemplo, o filósofo Friedrich Nietzsche. Nietzsche foi aquele que pregou a morte de Deus. Aquele que disse que Deus morreu. Por que Deus morreu? Porque estava acontecendo várias calamidades, uma delas a Segunda Grande Guerra Mundial, milhões de pessoas morrendo, milhares de pessoas morrendo. Aí o que é que Nietzsche disse? Ora, onde é que está Deus? Que não vê esse sofrimento. Onde é que está Deus que não vê essa guerra? Pessoas morrendo aí, Deus morreu então. Então ele prega a morte de Deus. Né? Tem um livro até de... o nome dele? Tem um livro sobre... Aquele filme Deus já morreu, eleição. baseado nesse... O contraponto desse aí, não. Deus não está morto. Também, o título é baseado justamente nisso, porque é o que prega o ateísmo, a morte de Deus. Deixa eu ver se eu... Sproul, agora chegou na minha. Tem um livro de Sproul, R.C. Sproul, que ele diz que em Nova York, perto de uma estação do metrô, tinha uma frase que dizia assim: Deus está morto, assinado Nietzsche. Aí alguém chegou embaixo e escreveu: Nietzsche está morto, assinado Deus. Nietzsche morreu, né? Mas Deus não. Deus continua vivo. Você crê nisso ou não? Vive e ativo. Então vamos entender essa questão. Se Deus criou seres humanos, a teoria da evolução informa que surgimos por meio de um processo que... Lembra disso que a gente falou sobre isso nas outras aulas? Somos apenas mero do acaso que vai evoluindo até chegar a ser pastor. Enfim. É o processo natural. O que quer dizer que certas criaturas mais adaptadas a seu ambiente são mais propensas a sobreviver e se reproduzir. Nesse mundo não há nenhum bem e nenhum mal. No mundo da evolução não pode existir bem e nem mal. No final das contas, nós somos apenas amebas que evoluíram. Bactérias que evoluíram, ok? Então veja que esse argumento é interessante. Acaba de conversar com um ateu. A única coisa que importa é saber se ou quando você consegue se reproduzir antes de morrer. Isso significa que se Deus não nos criou, não podemos logicamente falar do ponto de vista do bem versus o mal. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Se eu creio na teoria da evolução, eu não posso falar de bem ou mal. Porque no final das contas somos apenas seres evoluídos, que vão evoluindo, onde o mais forte sempre vai prevalecer, ok? Então, para o ateu, só ele discutir a questão de bem e mal, já está fora da questão dele. Porque não se discute bem e mal na questão da evolução. Não existe bem nem mal, existe animais, que é evolução. Por quê? Pela mesma razão básica pela qual, a menos que a luz exista, não faz sentido falar de escuridão. Não podemos definir o mal sem um bem que se põe em contraposição a ele. Correto? Se eu vou discutir o mal, ora, se eu discuto o mal, é sinal de quê? Que tem que haver um bem. Todo mundo está entendendo? Amém? E isso significa que deve haver alguma realidade externa e objetiva pelo qual o bem e o mal possam ser mensurados, medidos. A Bíblia identifica essa realidade externa e objetiva como Deus. A Bíblia diz que Deus é santo, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, paciente e bondoso. Tudo que é diferente de Deus se opõe a ele. Tudo que é diferente de Deus e se opõe a ele é mal. Se vocês estão entendendo. O que ele está explicando aqui? Olha, se eu creio como ateu, eu não posso sujeitar e falar sobre a questão do mal. Porque para eu falar do mal, tem que haver a medida do bem. E quem é a medida do bem? Para o ateu, quem é a medida do bem? Não tem. Para nós, a medida do bem é quem? É Deus. Deus é o bem e é o bom por excelência. Então, nós medimos o que é bem, o que é bom e o que é mal na perspectiva do que a Bíblia diz sobre Deus. Ok? Mas o ateu vai medir o bem e o mal com perspectiva de quê? Se todos nós somos bactérias que evoluíram. Bactéria boa. Aí a questão, de onde eu tiro o que é bom ou ruim?
Assim, quando a mulher afoga, veja que raciocínio interessante, isso aqui é apologético, isso é que nos faz pensar. Assim, quando a mulher afoga os seus 4 filhos sistematicamente, um após o outro, ficamos horrorizados. Por quê? Ficamos horrorizados. Por que a gente não fica horrorizado, por exemplo, quando um cachorro come o seu filhote? Não é animal? Não é o instinto? Estou entendendo? Mas se o ser humano fizer isso, por que a gente fica horrorizado, então? Porque há a medida do bem e do mal, do que é correto diante de Deus e do que é errado diante de Deus. Estou entendendo? As mães não podem fazer uma coisa dessa. Todos sabemos que esse ato é profundamente mal. Por mais confusa ou mentalmente instável que a mulher estivesse, o que ela fez foi mal ou não? Foi mal, não é? Reagimos de maneira semelhante às atrocidades de racismo, da escravidão, da opressão, da separação de classe, do genocídio, do tráfico de criança. Sabemos que são coisas más. Mas como sabemos? Porque pessoas de todas as culturas ao longo da história sabem que algumas coisas são boas e outras más. Se simplesmente evoluirmos pela seleção natural, essas categorias têm pouco ou nenhum sentido. Mas se formos criados por Deus, santo e bom, elas fazem todo o sentido. Porque a gente sabe o que é bom e o que é mal. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem sabe, né, que de fato Deus existe. E ele é o bem moral maior. E a gente mede todas as coisas em conformidade com esse bem maior que é Deus. Ok? Então, se eu sou ateu, eu não posso medir o bem e o mal, né, no sentido de que eu não tenho um referencial para dizer o que é bem e o que é mal. E por que em todas as culturas se vê isso? Todas as culturas as pessoas já têm a noção de bem e de mal. Enfim, a pessoa vê o mal no mundo e conclui que não há Deus, entendeu tudo errado. Se a pessoa vê o mal no mundo e conclui que não há Deus, entendeu tudo errado. Por quê? A existência do mal não nos informa que não há Deus. Antes, nossa capacidade de reconhecer o mal nos informa que justamente há um Deus. Então a questão do problema do mal, ao invés de ser uma filosofia, uma opinião contra a existência de Deus, é uma opinião a favor da existência de Deus. Porque se há a noção de mal e de bem, é sinal que Deus colocou isso no coração dos seres humanos. Ok? Assim, quando alguém diz que viu males tão chocantes a ponto de precisar concluir que Deus não existe, essa pessoa ainda não lidou com o problema subjacente, que é a existência do mal. A resposta intelectualmente coerente é admitir, por mais irônico que pareça, que como o mal existe, Deus também precisa existir. Sim ou não? Porque o que seria dos homens, presta atenção, o que seria dos homens se nós seguíssemos a evolução? Já pensou nisso? O que seria da sociedade se a gente fosse apenas seres em evolução? Se a gente não tivesse a balança do bem e do mal? Que princípios morais? Já pensou uma sociedade sem os princípios morais? Sim, já está do jeito que está tendo. Tendo, exatamente, é o mal no que há no coração do homem. Já é dessa forma, imagine se não tivesse a questão do mal. Um exemplo claro é Sodoma e Gomorra. É apenas uma amostra do que seria a humanidade se Deus não existisse. Se a questão da moral existisse. Deus expõe aí um princípio de justiça. Princípio de justiça. Então, entenderam isso? Ao invés da posição do sofrimento ser algo contra Deus, é de fato algo a favor da existência de Deus. Ok? Agora deixa eu terminar aqui. Agora, o sofrimento, resposta para o coração. O Deus que está conosco em nossa dor. Você sabia que o cristianismo é a única religião do mundo que tem um Deus que sofre? Nenhuma outra religião, nem de longe, sugere que um Deus do universo tenha se colocado alguma vez na posição do sofrimento. Mas no cristianismo, o mal e o sofrimento são problemas tão grandes para nós que passaram a ser um problema para Deus também.
Deus lidou com o problema entrando pessoalmente no âmbito do mal e do sofrimento. E por isso que o Filho de Deus veio ao mundo. Né? Deus é todo bom, Ele é tão bom que Ele criou seu Filho para acabar com o mal que o próprio coração humano produziu. A própria rebelião do homem, o próprio pecado inerente do homem foi que produziu isso. 18 meses depois que meu irmão mais novo morrer, quando eu ainda estava furioso com Deus, um versículo da Bíblia me desarmou. É o menor versículo da Bíblia que diz: Jesus chorou. De repente, o profundo significado dessas duas palavras e sua aplicação para a minha vida tornaram-se claros. O Deus do universo senta ao meu lado e sente a minha dor e Ele chora. Aleluia. Oh, glória. Me veio agora a mente a lembrança de uma frase de um filósofo, mas assim, não lembro o nome, mas assim, a frase ficou: a gente precisa aprender a viver, mas muito mais aprender a morrer. É verdade. Aprender a morrer. E só aprende a morrer se você conhece de fato Deus. O seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Não é morrendo, não. Ou seja, amados, Deus raramente responderá o seu porquê. Pode ficar tranquilo. Pode perguntar à vontade. Se é que responderá. Em vez disso, Ele se aproxima e sussurra: vou chorar com você. E não só vou chorar com você, mas sei o que significa experimentar todo tipo de mal inimaginável e a dor excruciante. Sabe ou não sabe? Quando Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus não usou uma varinha mágica para fazer o mal e o sofrimento desaparecerem. Em vez disso, entrou na dor, no sofrimento e no mal de nosso mundo. E em seguida, com um amor inimaginável, foi para a cruz a fim de lidar com o mal que existe dentro de você e de mim. Que Deus bom é esse? Se Ele não fosse tão bom, a gente estava tudinho indo para o inferno. Deus é tão bom que Ele nos tira de lá. Ok? Nos tira de lá não, é vida que a gente vai para lá. Então não existe esse negócio de... Né? Não, porque o pessoal que evangeliza, o missionário gosta de usar a frase, né? Vamos despovoar o inferno. Já ouviram muito isso? A gente tem que evangelizar para despovoar o inferno. É impossível. É impossível. Vamos levar a palavra para alguém não ir para lá, porque depois que estiver lá, não tem como despovoar. Quem está no inferno não sai de lá. Sai? Não existe, não. Não há né, o city tour. Né? O ônibus não vai para lá, né? Aí não faz, né? Leva os habitantes, não. Nós não podemos despovoar o inferno. Isso é uma heresia. Ninguém pode despovoar o inferno, porque o inferno, quem estiver lá, não sai de jeito nenhum. O que a gente prega é para que as pessoas sejam salvas antes de chegar lá. Não é isso? Senão não existe purgatório, né? Sim, vamos lá. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que Ele havia proposta, suportou a cruz. Uma tradução desse versículo usa pioneiro em vez de autor. Gosto de pensar em Jesus como pioneiro que abriu o caminho do mal para a alegria. Ele se oferece para entrar em nossa dor e percorrer a trilha que Ele abriu. Ele enxuga nossas lágrimas, aponta o caminho adiante de nós e sussurra. Em alguma altura desse caminho, você descobrirá que o sofrimento foi redimido e experimentará a presença do amor de Deus, que fará toda uma vida de sofrimento parecer como uma única noite mal dormida em um hotel. Você crê nisso ou não? Finalizando, o cristianismo é a única religião do mundo que tem um Deus que sofrerá por você e depois entrará no meio da sua dor e se sentará ao seu lado e chorará. Ele é o único Deus que abriu o caminho da cruz para a alegria, de modo que suas lágrimas aqui na terra um dia se transformarão no céu, em lágrimas de alegria. Por isso que ela disse que quando estivermos lá, a alegria que nós vamos sentir, ninguém poderá tirar. Vamos lá. Um dia eu vou sentar com meu irmão mais novo, John, e riremos até as lágrimas rolarem, né? Até que as lágrimas rolem em nosso rosto. Mas não riremos porque o céu é maravilhoso. Vamos rir porque nossas lágrimas aqui foram finalmente redimidas. Por isso que a Bíblia diz que lá no céu, Deus enxugará dos nossos olhos. O que é que ele está falando? O que é que isso significa?
cessará a dor, cessará sofrimento, cessará a angústia. Lá não teremos mais, né, esses problemas todos, depressões e tudo mais. Lá estaremos livres até de Dilma. Se ela nos converter, se ela se converter, a gente vai contar que era lá, viu? Ok? Então, amados, o Deus do cristianismo é singular, e não se enganem, o cristianismo corretamente compreendido e aplicado é a única religião que oferece respostas profundas e satisfatórias para o problema do mal e do sofrimento, tanto para a mente quanto para o coração. E eu quero terminar destacando aqui 2 livros que você um dia puder comprar, vale a pena. Esse livro é novo, é um livro de Luiz Saião, O Problema do Mal no Antigo Testamento, o caso de Abacuque. Meu irmão, a primeira parte que ele fala do livro é falando sobre a questão do sofrimento, e é fantástico. Dentro da filosofia e tudo mais, os pensamentos dos filósofos, é muito bom esse livro de Luiz Saião, foi lançado recentemente pela Agnus, né? O Problema do Mal no Antigo Testamento. Ele tem por base o livro de Abacuque. Quando você lê o livro de Abacuque, você entende a história de Abacuque, você diz, realmente, Deus é Deus. Entendeu? Abacuque é fantástico para entender a questão do mal e do sofrimento. É um livro bem pequenininho. E outro livro aqui também, bastante conhecido, C.S. Lewis, O Problema do Sofrimento. É um livro mais antigo, mas é tradicional. C.S. Lewis foi o que a gente falou sobre ele, que ele também era ateu, né? E como ele era cristão, mas depois se afastou e virou ateu, e depois ele descobre a questão do Deus maravilhoso, né? Que ele não conhecia. E ele se converte o grande C.S. Lewis, que foi catedrático, foi professor da universidade famosíssima de Cambridge. Enfim, C.S. Lewis vale a pena você ler. A questão do problema do sofrimento.